Eu sou livre. Eu tenho, de fato, a liberdade para fazer de verdade aquilo que eu tenho como ideal na minha vida? Alguém, diante dessa pergunta, pode responder: claro que eu sou livre, padre. Claro, porque se eu quiser, eu posso levantar daqui e já sair, eu posso ir embora. Se eu quiser, hoje eu posso organizar um plano e eu vou lá para o Rio de Janeiro. Eu posso, né? Eu não estou preso, e aí não pode sair de casa, né? Eu não estou com tornozeleira eletrônica, né? Não sei, pelo menos eu não estou vendo ninguém aqui. De repente alguém está com, né? Mas não estou. Então não tenho essa liberdade cerceada por alguma coisa externa, né? Eu posso. Mas normalmente eu pergunto: você é livre de verdade? Para isso teremos que entender que a liberdade não é simplesmente uma liberdade de escolha, de poder fazer uma coisa ou outra. Porque essa liberdade é muito básica, não é a liberdade verdadeira. Gosto desse exemplo. Se eu deixo uma pessoa num deserto do Saara, vou lá de helicóptero e jogo o cara no deserto do Saara: você é livre, faça o que você quiser, e vou embora de helicóptero. Esse cara é livre? Pô, tudo bem, na escolha ele pode ser livre, porque ele pode ir para frente, só tem areia, pode ir para trás e só vê areia, pode ir para a esquerda, para a direita. Na verdade, ele está perdido, ele está preso no deserto. Ele pode fazer escolhas, mas nenhuma delas vai lhe levar à vida. Pode ter uma sorte de poder escolher um caminho que leva até um oásis, mas vai ser uma sorte, porque ele pode ir a qualquer lugar e não sabe para onde ir. Hoje em dia, muitas pessoas que estão assim, talvez nós estejamos assim. Eu posso escolher para um lugar, para o outro, mas eu estou me sentindo como no deserto do Saara, indo para vários lugares, mas não tem sentido. Agora é diferente, se eu jogo esse mesmo cara no meio do deserto e digo para ele: a 10 quilômetros em linha reta aqui tem um oásis. Agora já deu uma informação privilegiada. Essa pessoa pode escolher, de fato, a salvação e ir para lá, ou pode ainda continuar perdido atrás de outra coisa e morrer de fome e sede no deserto, mas ele tem um norte, ele tem alguma coisa que vai lhe dar princípios que lhe ajudam para que ele possa então encontrar salvação no deserto. Então, ao falar da liberdade, que é o que eu queria que falássemos aqui hoje, né, é através dessa perspectiva que é necessário esses princípios. Esses princípios, já vou dar a resposta para nós, né, e a gente vai construir ao longo da meditação. Esses princípios estão numa vida virtuosa. Uma pessoa que de fato procura viver bem as virtudes e, sobretudo, inspirado porque ele é filho de Deus e que Deus não vai lhe abandonar. Essa pessoa, então, não só sabe que existe o oásis, mas ele vai até lá, esse oásis, e consegue, então, a salvação. Eu sou livre? Com essa perspectiva, podemos ver: poxa, parece que eu não sou livre. Há pessoas que pensam que são livres, mas na verdade não são, porque eu até gostaria de acordar cedo num dia, mas eu não consigo, porque se a preguiça é mais forte, depois eu não consigo acordar cedo, né? Tem uma pessoa que falava comigo que tinha uma entrevista de emprego no dia seguinte e me dizia: eu estou com medo de não ir na entrevista. Por quê? Porque eu coloco o despertador e às vezes eu não acordo, né? E eu não sou livre, porque essa pessoa não é livre, de fato, ela não consegue tomar uma decisão e fazer aquela coisa. Mesmo colocando o despertador, coloca 2, 3, mas tem uma preguiça tão arraigada que essa pessoa não consegue. A outra pessoa que me dizia também: eu estou como um escravo da mentira. Se alguém me pergunta que cor que é o carro que está na esquina, eu, tendo passado pela esquina, sei que o carro é prata, mas não sei por que me vem um bloqueio e eu falo outra cor. É um carro vermelho, não sei o quê. E por quê? Depois eu fico pensando: por que eu disse isso? Não sei, desde criança fui desenvolvendo um pouco o medo de contar a verdade, porque sendo quem sabe podia ter um castigo, alguma coisa, não consigo analisar direito. O fato é que sai mentira. E me faz sofrer, porque eu quero dizer a verdade, mas não dou conta. Em coisas banais. Se são assim nas banais, imagina naquelas mais delicadas, que a pessoa precisa, de fato, expor alguma falha. Aí que a pessoa se embanana, não consegue ser clara, e é escrava, então, desse mau comportamento. Eu sou livre?
E aí vamos notando que temos vários condicionamentos, frutos do vício que a gente deixou que nos acumulasse na nossa vida. Outro que está na sensualidade, que não consegue então escapar de um comportamento sensual, passa alguém mal vestido na rua e aí não consegue não ver, né? Essa pessoa é escrava, né? É aquele outro que não consegue escapar de comer um pouco mais daquilo que gosta, né? Então tá lá, então aparece alguma coisa, não consigo, uma espécie de compulsão. Se tem um chocolate lá, putz, e ainda é o Lindt, nossa, né? E ainda é de graça porque me ofereceram, pô, então pra cá, né? E aí eu vejo que eu não sou livre, porque como animal estímulo a resposta. Você dá, pego, né? Pega, né? E mesmo sabendo que vai me fazer mal, eu me vejo escravo, né? Então, como é bom que a gente saiba dar esse flagrante na nossa vida. Eu tenho esses condicionamentos dos vícios, pequenos ou grandes, na minha vida, e eles me impedem de ser livre de verdade. Uma pessoa que é livre, ela, no momento que ele apresenta a condição, pode, de fato, decidir, não, eu vou comer esse chocolate. Ou não, eu escolhi que na quaresma não vou comer esse chocolate e não vou comer. E agradeço e tal, e mesmo que esteja com muita fome, mesmo que esteja muito agradável, ele se decide, de fato, não come aquele chocolate. Então, essa pessoa, ela tem de fato a liberdade, porque ela pode escolher. Agora, se no momento eu violo esse princípio, eu já me torno mais fraco, né? Naquele momento em que eu escolhi fazer algo que cede ao meu capricho, contrário àquilo que eu tinha decidido anteriormente, aí eu já sou um pouco menos livre. Ou seja, a liberdade se vai crescendo quando eu vou fazendo escolhas boas. E quando eu deixo de fazer, aí eu já começo a ficar escravo daquela escolha ruim. Enquanto eu estou fazendo escolhas boas, eu sou livre, porque ainda posso escolher fazer o errado ou o certo. Mas quando eu escolho já o errado, que eu percebo pelas consequências, porque violou meus princípios, eu começo a ficar escravo daquela má escolha. Quando eu escolho bem, eu não sou escravo, porque eu ainda posso escolher os dois. Agora, quando eu escolho mal, eu fico com o viés de escolher o mal, né? E então, esse é o princípio que acontece no coração humano, né? A liberdade, então, nesse contexto, tem essa definição clássica, que é essa autodeterminação para o bem. Eu mesmo me determino, a autodeterminação, para o bem, aquele bem que eu escolho. Mas quando deixo de escolher o bem, então já começo a ser escravo. Então, notem que desde a tenra infância, quando começamos a ter alguma consciência, a idade da razão, que é assim chamada, nós já começamos a perder a liberdade com as escolhas ruins. Mas, claro, posso depois recuperar essa liberdade com boas escolhas. É como aquele professor que dizia, eu não tiro a nota de ninguém, né? Na verdade, eu não dou 10, né? Todo mundo, para mim, já tem 10 quando eu entrego a prova. Só que aí, se você vai errando as questões, você pode ficar com 0, né? É você que vai perdendo a nota, né? Que eu te dou a prova e você já tirou 10. Mas se você errou essa questão, essa outra, então, só lamento, ficou com 0, né? Então, às vezes, pelas nossas escolhas, então, vamos perdendo então, essa liberdade até o ponto que ficamos completamente escravos. E não percebemos. Pode ser que a gente não perceba, porque ainda eu penso que eu posso escolher, mas eu não consigo escolher algo diferente, né? Essa é a vida, a dinâmica do coração humano, que é bom que a gente faça essa reflexão. Agora, entramos com um novo conceito para nos ajudar, que é isso que eu queria me deter mais. Se há toda essa dinâmica, né, que quando eu escolho mais o bem, eu me torno mais livre, quando deixo de escolher, me torno escravo e aquilo vai me escravizando mesmo, que é o pecado. Uma vez pecado, escravo do pecado, assim diz a Escritura, e se cumpre mesmo esse fato, né? Diante de toda essa dinâmica, ainda vem Deus e nos dá uma condição muito mais rica diante de todo esse sistema, porque Ele vem e me ajuda a ser mais livre, me ajuda através dos sacramentos, né, em que eu tenho chance, né, de recuperar aquilo que eu perdi com o pecado e voltar a lutar de novo, né?
Cada confissão, a gente está na quaresma, é um momento bom para pensarmos em uma boa confissão. Cada confissão é uma abertura, um portal para a liberdade. Porque se abre esse portal, eu tenho chance de reconhecer os meus erros e trilhar um novo caminho rumo à liberdade. É um momento muito bom de vivermos aquela parábola do filho pródigo, né? Não é à toa que é muito lembrada nesse momento da quaresma. O filho que vem e pede primeiro a herança do pai e quer então viver a sua vida. Conta a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. De certa forma, o pai, que é Deus, reparte os haveres. Ele nos dá a chance de viver bem a nossa vida agora. Nós temos nosso tempo. Ele deu condição para nós. Eu tenho agora. O pai deixou para mim a condição de eu viver a minha vida. Às vezes se olha nesse sentido aqui, essa parábola, e pode se pensar, nossa, que pai mais, como eu diria, irresponsável, deixou o filho, deixou a grana com ele, para ele, então, se perder na vida. Devia ter segura a grana aí, pai, não faz isso não, né? Mas de certa forma, Deus confia em nós, aposta que a gente pode fazer o bem com essa grana, né? E por isso cede e dá aquele dinheiro para o filho, porque confia, pensa, o filho pode fazer bem com essa herança, pode fazer uma fortuna. Se o filho acha que pode mesmo, então, que ele vá adiante, ele pode fazer essa fortuna. Deus, nosso Senhor, nos dá, então, de fato, a graça da nossa vida, que nós possamos, de fato, através da liberdade, se a gente vive bem, chegar a uma vitória muito grande, né? Mas, claro, se eu uso mal a minha liberdade, eu posso ter, então, um triste fim, né? Nós somos chamados a ter uma grande liberdade, se eu uso bem, e a chegar a ter, então, grandes méritos. Mas também, se eu uso mal a minha liberdade, eu fico abaixo dos animais. É interessante isso, que a gente saiba isso. O homem pelo instinto, pelo animal pelo instinto, ele atua e é regulado pelo instinto. O cachorro procura a cadela, perdão dizer assim, no momento está no cio, mas depois já não. Agora o homem, exatamente porque é chamada a excelência usando a razão, se ele não faz isso, não usa a sua razão, o instinto não é tão forte como os animais, então ele fica abaixo dos animais e fica escravo, né? Pior do que o animal, né? E se degrada como pessoa e perde então a condição da sua dignidade. Agora, se eu uso bem a minha liberdade, eu sou chamado a ser como os santos, que eram libérrimos, né? E conseguiram fazer grandes obras. Pega a Maria Teresa de Calcutá, entregou toda a sua vida para ajudar os doentes entre os mais pobres da Índia, e perguntava: você é livre, olha, vai para a Inglaterra, que ela morava antes na Inglaterra, embora seja de origem albanesa, ela morava na Inglaterra, vai para a Inglaterra, volta para lá, curte a vida. Não, eu quero ficar aqui mesmo, né? Então, mas por que você acorda de madrugada para ajudar esse doente? Mas é que eu quero, eu sou feliz fazendo isso, né? E deu toda a sua vida nessa ajuda. Maravilhosa essa entrega, como de todos os santos, e que com quem olha distante nem sequer é capaz de entender, mas é que ela era libérrima, ela é mais livre. Tem uma história do Dominique Lapierre, que é um repórter que, impressionado com a vida da Maria Teresa, se dispõe a acompanhá-la lá na sai da França, vai até a Índia, acompanhá-la e acompanha um dia inteiro na vida dela. Então acorda na mesma hora, faz tudo o que ela faz para ver como é que é a vida, como é que é a dinâmica da Maria Teresa e tal. E aí, para escrever uma reportagem sobre a vida dela e tal, e aí tem lugar um diálogo que ele fala para ela: madre, para ter essa vida que a senhora tem todo dia, nem com um salário de $1 milhão por dia eu faria. E a resposta dela: eu também não. Quer dizer que a senhora ganha mais? Não, eu faço por amor a Deus, né? Não por um salário, mas por amor a Deus eu faço. Era libérrima e que movia esse amor a Deus, né? Então, se olhamos a parábola do filho pródigo, nós temos que nos sentir que somos com esse filho mais jovem, que Deus repartiu a herança e me deu a liberdade. Deus quis correr o risco da nossa liberdade.
e me deu essa grana. Toda a herança está comigo. Mas que responsabilidade, porque se eu uso mal, caio na ruína, como aconteceu com esse filho pródigo. Mas Deus aposta, não porque Ele é irresponsável, não, Ele aposta, porque eu posso usar bem e posso conseguir, então, ajudar tantas outras pessoas, posso conseguir, então, vencer a ocasião de pecado que eu estou caindo e depois ensinar tantas pessoas como vencer essa ocasião de pecado, né? Se a gente olha a vida dos santos, Santo Agostinho, né? Ele era um grande pecador e depois, com a sua conversão, levou tanta gente, né? E Deus, então, confiou no Santo Agostinho que ele mudou de vida. O São Paulo, né, que perseguia os cristãos e queria, a todo custo, prender e colocar, então, na cadeia, porque era a seita dos cristãos que eram contra os princípios judaicos antigos. E São Paulo tem aquela sua conversão e agora coloca todo o seu empenho para ajudar a difundir o próprio cristianismo que ele tinha perseguido no começo, porque ele mudou de vida, né? Que bonito, né? Uma pessoa que usa bem da sua liberdade e vai para esse caminho do amor a Deus, ele leva a sério isso, que Deus me deu toda a sua herança para que eu coloque em prática. A gente vai lembrar na Semana Santa, daqui a alguns dias, a morte de Cristo. Essa é a herança. Cristo morreu por nós, para nos dar a chance de termos essa nova vida, né? Está aqui a morte de Cristo na cruz. Essa morte de Cristo na cruz que nos dá toda essa herança. Que nós saibamos, então, vale a pena a minha vida. Eu preciso afastar o pecado da minha vida porque mereceu toda a morte. Eu tenho uma grana comigo, que é grana de vida eterna, que é a graça que conseguiu Cristo e que espera que eu use bem. E se eu caio no pecado, eu estou destruindo todo esse tesouro que Deus me deixou. É o que fez o jovem rico. Usou mal, então, dessa liberdade que Deus lhe deu, na figura do pai da parábola, e já a primeira coisa que fez foi sair da casa paterna, né? Com aquele dinheiro que o pai lhe deu, a primeira coisa que fez foi ir embora do contato com o pai. E aí é bom para a gente fazer um exame. Será que eu estou saindo da casa paterna? O que é sair da casa paterna? É descuidar das minhas orações, é fazer de qualquer jeito, né? Quando uma pessoa falece, é comum ter a missa de corpo presente, né? A pessoa falecida e todo mundo se celebra a missa e todo mundo reza para aquela pessoa que está lá falecida. É algo bonito, né? Porque todo mundo está ao redor daquela pessoa e se oferece o santo sacrifício do altar. Pois bem, tem gente que está nas orações de corpo presente, né? Qual que é a diferença entre eu morto e eu? Não tem, né? Que eu estou cabeça em outro lugar, ou eu estou dormindo naquela missa. Será que eu estou fazendo corpo presente as práticas de piedade, né? Então, isso supõe usar mal minha liberdade. E o pior de tudo, não é fazer uma vez. É aquela pessoa que começou a se acostumar com o mal. Fez uma vez, até pesou a consciência. Depois a segunda vez, depois a terceira, parece que é normal, todo mundo faz. Por que missa domingo? Isso aqui é imposição de algum concílio por aí que falou, podia ser quinta-feira a missa, não domingo. Na verdade, para ele tanto faz que ele não quer ir mesmo qualquer um dia. E aí já começa a minar e usar mal a sua liberdade, a sensualidade que toma conta da pessoa, e vira escravo, não pode deixar de não cair num pecado, né? E não incomoda mais com aquilo, e vai se acostumando com aquela vida distante de Deus. É o que fez aquele filho, que não era mais agora no seu coração filho, porque fugiu da casa do pai e usou todo aquele recurso que tinha da herança, que o pai tinha deixado, para sua própria perdição. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Há pessoas que estão assim, nessa situação. Talvez eu esteja em alguma prática de piedade, até acostumado num vício. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Há pessoas que estão até numa penúria espiritual, mas mesmo assim não percebem que estão na penúria. E aí pensa, não, tem que me esforçar um pouquinho mais, mas é só passageiro, né? E vai se envolvendo e piorando a sua vida, né? Às vezes tem algum lampejo de lembrança da infância ou de uma coisa que fazia melhor, mas depois já cai nos seus pecados, né?
E nós podemos estar um pouco assim em alguma situação que me escraviza. E é bom que nos incomode. Qual que é a razão para eu poder me melhorar? É que eu me sinto incomodado com os meus erros. Eu tenho que começar a me incomodar. Nossa, isso aqui não está bom. Antes era melhor, eu era mais feliz. Né? Que eu me sinto incomodado e cada vez mais incomodado. Esse é o momento para uma conversão. Quando a pessoa se sente incomodada, quando vê que não está satisfeito, que aquilo está lhe fazendo mal, e ele vê, eu perdi um emprego porque eu não acordei na hora, essa sensualidade me impediu de render meu trabalho, que eu só fiquei pensando em cair numa queda de pureza, e eu fiquei o dia inteiro com isso aqui e não consegui ser produtivo, eu fiquei com a inveja, eu caí na preguiça de dormir à tarde, era para eu poder ter estudado, e a gente vai notando que isso aqui está me corroendo, né? E eu vou ficando incomodado. Quando a gente fica incomodado, esse é um momento bom, porque é o que aconteceu com o filho pródigo, que notou que tinha gastado toda aquela sua herança que tinha recebido, e é esse momento da penúria. Foi, pois, ao serviço dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos, e desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém nas dava. Essa imagem também conhecida da profunda penúria do filho pródigo. E aí nesse momento é que ele cai em si, é o momento da conversão. Conta, entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Tá? O momento da conversão é quando ele está no fundo do poço e percebe que aquelas escolhas levaram à escravidão. Mas ele reconhece, eu estou escravo, eu sou escravo agora. Né? E se eu quiser sair, eu não consigo de repente, eu estou preso nesse meu erro, nesse meu pecado. Né? E aí eu preciso abrir-me para poder então conseguir essa conversão passando pela confissão. Né? Que dizíamos no começo, a confissão é esse momento em que eu volto para o Pai, tenho essa experiência de voltar para o Pai. No Retorno do Filho Pródigo, nesse quadro do Rembrandt famoso, aparece numa só imagem toda a parábola do Filho Pródigo. Eu muito feliz do Rembrandt, porque coloca nessa imagem o pai, uma expressão com o senhor de barba, já idoso, que abraça o filho, que volta arrependido, o filho pródigo. E ele está com o cabelo ralinho, dá para ver ele de costa, porque o pai lhe abraça de frente e você vê a cara do pai oferecendo o perdão. E naquele abraço se vê o filho de joelhos, todo maltrapilho, com a roupa rasgada, um dos sapatos no pé, o outro rasgado, ele está descalço, e com o cabelo ralinho, e o pai que lhe abraça, oferecendo a misericórdia. Né? E algo que só o quadro pode transmitir, o Rembrandt colocou aquele cabelo ralinho que você olha e é como o cabelo de um recém-nascido. Né? A gente que com a idade vai começando a ficar com o cabelo de criança de novo, mas tudo bem, né? Mas é o que aparece lá, ralinho, bem ralinho assim, e é no cabelo recém-nascido, que ele está renascendo, né? Com aquele perdão que o pai lhe dá. Né? E o abraço que o pai dá, que é só o quadro novamente pode fornecer, ele abraça e aparece então o detalhe das mãos. Quase que o centro do quadro são as mãos. Geralmente num quadro se coloca no centro aquilo que você quer remarcar como algo mais importante. E o centro do quadro, de certa forma, são as mãos do pai que abraça o filho, e as mãos do pai são umas mãos diferentes que o Rembrandt coloca. Se você olha com detalhe, uma mão é uma mão masculina e a outra é uma mão feminina. Né? Dá para ver, você vê lá, né? Ele coloca isso para mostrar que Deus que é pai e mãe ao mesmo tempo, e nos acolhe, né? E nos dá esse abraço, né? Que olha lá, acha estranho, né? Que esse negócio, né? Mas, enfim, é o quadro que quer expressar uma ideia, né? Então, por isso que é assim. E o pai, então, que na confissão me dá isso. E me dá força para que eu possa vencer esse meu vício. Né? A fuga desse vício vai ser um itinerário que começa numa confissão, mas é necessária uma caminhada. Essa caminhada que o filho pródigo foi fazendo quando foi voltando para a casa do pai. E essa caminhada que é dolorosa, porque ao mesmo tempo vem a tentação de desistir, de pensar que o pai não vai me recolher, não vou conseguir, vou passar então vergonha. Mas ele continua. Eu gosto de lembrar nesse momento a história real que aconteceu de um drogado,
que lá no interior do Paraná pediu uma comida no final do dia num restaurante que estava fechando. E aí o dono do restaurante resolveu lhe dar uma quentinha lá que estava fechando, lá já era noite. E aí enquanto preparava a quentinha para esse mendigo, o mendigo olhou para a televisão do restaurante e estava passando um programa da Rede Vida que falava da ajuda aos drogados. E uma casa nova de recuperação de drogado que estava sendo aberta em Lorena, no interior de São Paulo. Quem vai do Rio para São Paulo passa perto dessa cidade, que está lá na Dutra, né? E ele escuta Lorena, né? Casa que chama Lorena, casa de recuperação e tal. E aí eu lhe dou uma quentinha e ele vai embora, né? E aí ele acorda de madrugada, vomitando aquela janta dele, porque ele tinha passado mal com outra droga que ele tinha experimentado naquela noite, e passando mal, né? E tinha caído outra vez na droga e aquela comida toda estragada, tudo sujo, né? E aí ele tem uma espécie de conversão: poxa, eu preciso mudar a minha vida, né? Não sei onde está meu filho, a esposa tinha perdido o contato, ele estava lá com o cabelo grande, todo destruído, né? E aí falou: não, eu vou mudar minha vida, né? Eu vou para Lorena. Ele se decidiu: vou lá. E aí, naquela mesma noite, ele se levantou com um pouco de força que tinha e começou a caminhar para o trevo de saída da cidade. Estava no interior do Paraná e começou a caminhar em direção a São Paulo. Sabia que é interior de São Paulo, então vou para São Paulo. Foi caminhando. Demorou 3 meses o cara caminhando, né? Cara, pedia carona, não conseguia, ia caminhando, pedia esmola de comida, não sei o que e tal. Mas essa caminhada foi já a desintoxicação dele, porque ficou longe da droga nesse momento. Agora eu estou caminhando, eu não tenho jeito. Mas teve várias recaídas, desejo de voltar, né? Eu acho que vou voltar, né? Estou caminhando demais aqui, não vou dar conta. Mas ele foi insistindo. Aí pegou a Dutra, né? Aí já estou na Dutra agora, mas agora tenho que andar 300 quilômetros da Dutra aqui para chegar nessa cidade. Putz, né? Então ele foi caminhando. Até que ele chega em Lorena, aí tem que perguntar onde é que está essa casa de recuperação que ele tinha escutado, tal, e aí vão dando o endereço e tal. E ele toca a campainha do negócio no dia 24 de dezembro, por acaso. Ele nem sabia que dia do ano era e tal. Ele chega na véspera do Natal. Aquela casa já estava lotada de dependentes químicos, mas chega uma pessoa tocando a campainha no dia 24 de dezembro, é difícil dizer que não, né? E até a providência fez com que ele chegasse. Ele nem sabia que dia que era, né? Mas chegou lá e aí botaram um colchão lá no chão, lá, que não tinha vaga mais, e ele foi o último a ser aceito lá naquela casa de recuperação, naquele ano que estava lotada a casa, e ficou muito tempo sem aceitar novas pessoas, porque estava lotado. Mas lá ele tem um caminho de conversão, porque a conversão dele já começou uma caminhada. E quando ele chegou lá, foi muito mais rápido o tratamento, ele foi super rápido. E quando ele conta a história, depois lhe contam os administradores da casa que na cidade onde ele estava, no Paraná, tinha uma unidade também da mesma casa, né? Mas você vê como Deus é coisa. Ele viu a nova casa na televisão, né? Se ele tivesse visto aquela, ele talvez ia lá, ficava uns 2 dias e já desistia. Mas aquela caminhada foi útil para ele reforçar a vontade dele, para ver que ele queria mesmo. E Deus contou até com essa caminhada longa para ele poder se curar. Nós também, se nós caímos num vício, para sair, Deus vai querer que eu também faça esse processo para ser cada vez mais livre, até o momento em que eu sou livre, né? E vou ter esse abraço do Pai. Então, eu sou livre, para voltar ao começo e terminar nossa meditação. Todos nós temos algum condicionamento que é fruto das nossas más decisões, do pecado. Que eu seja esse filho pródigo, que volte para a casa do Pai. E para voltar, né, que eu faça essa caminhada, como desse drogado, que eu me disponha, né? E cada vez que eu tenho alguma recaída, que eu penso: não, eu vou continuar, e dou esse passo, até o momento que eu vou ser aceito. E Deus vai me dar esse abraço que é uma expressão do pai e mãe, como o Rembrandt coloca lá, né? E que eu conte muito com a confissão. É o momento que se aproxima a Semana Santa. Se eu não preparei, que eu preparei uma boa confissão, né? Já é esse caminho de dar um reforço para continuar a caminhada e me libertar de qualquer amarra que me ata ao pecado. Maria Santíssima é a concebida sem pecado. Nesse sentido que falo, Maria é a criatura mais livre que existiu. Libérrima, porque Maria não tinha nenhum condicionamento do pecado, né? Vamos pedir para ela, então,
que nós também consigamos essa liberdade dos filhos de Deus.